Boa tarde, meus irmãos. Saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ler Mateus 27, de 27 a 44. Hoje, então, nessa tarde, lembrando o momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, da morte e do sepultamento dele. Mateus 27, de 27 a 44. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando as vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e quereremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos, ó Pai, nessa tarde, ó Deus, em oração, em louvor ao Teu santo nome, ó Deus, lembrando, ó Pai, esse momento de agonia, tristeza, abandono do nosso Senhor e Salvador lá na cruz do Calvário. E assim, Deus, nós queremos trazer essa verdade aos nossos corações no dia de hoje, para que possamos lembrar e assim, Deus, possamos ver a Tua grandiosa obra, ó Pai, para as nossas vidas. E assim somos imensamente gratos ao Senhor por isso. E oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Momento então, hoje como a sexta-feira da paixão, né? Onde lembramos então do nosso Salvador, nosso Senhor, sendo preso, sendo condenado, sendo crucificado, morto e sepultado. Estamos diante de um grande evento, né? Um evento que marcou a história com amor, mas também marcou a história com sangue. Tem um misto aqui, então, de horror e um misto de compaixão, onde mostra, então, o infinito amor de Deus para com os pecadores. E nesse belíssimo registro histórico, deve, então, encher de admiração e de espanto as nossas vidas. Isso pode ser descrito como um feito maravilhoso, quando nos lembramos das pessoas por quem esses sofrimentos foram suportados. Nós e nossos pecados foram a causa de todas essas tristezas. 1 Coríntios 15, 3, Paulo nos diz: Antes de tudo vos entreguei o que também os recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Estamos, meus irmãos, portanto, considerando a morte de nosso penhor e de nosso substituto. 1 Pedro 3,18 nos diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos e pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nós vamos ver então nessa tarde, meus irmãos, um pouco desse momento, dessa paixão de Cristo, a sexta-feira santa aqui, né? Nessa tarde, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na crucificação, na sua morte e no seu sepultamento. Cristo, então, crucificado. Devemos, então, observar a tamanha extensão da realidade desse sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
uma lista então de tortura, uma lista de escárnios por parte do soldado, e tudo isso aqui de modo terrível. Nem mesmo os mais selvagens, os mais brutais, no ápice da sua crueldade, não poderiam ter aplicado maiores torturas como a que foi aplicada em Cristo Jesus. A profecia sobre esse servo sofredor lá de Isaías 53:3 está aqui sendo cumprida em Cristo Jesus. Lá diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como que um de nós, ou como que quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Nos apresenta então um Cristo aqui que havia de passar momentos então de angústia aqui, né? Já dizendo sobre a sua rejeição e o seu desprezo, né? Sendo homem de dores, desprezado. Veremos um pouco mais disso à nossa frente. E alguns momentos antes da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, momento a qual ele estava sendo açoitado, açoites então aqui que dilaceravam seu corpo, né? Chicotes então que quando batiam, quando voltava, arrancava os pedaços da sua carne, arrancava seus nervos e tal. Feridas profundas, e Cristo então sendo entregue aos soldados romanos como um criminoso sentenciado à morte. Os soldados, então, e toda seu redor ali, a corte ao redor, estavam ali também para escarnecer dele. Despiram então as suas vestes, colocaram então sobre ele um manto escarlate, né? Querendo então ali vesti-lo como um rei, e zombando desse reino. Teceram então também uma coroa de espinho, que foi então colocada ali em sua cabeça, e eles então ajoelhavam diante dele e escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Cuspiam nele, como a profecia de Isaías nos diz, lá em Isaías, dizendo que como quem os homens esconde o rosto, ele era desprezado. Bateram nele com um caniço na cabeça e finalmente vestiram com as suas próprias vestes para ser crucificado. Irmãos, e lembrando que tudo isso, no decorrer desse dia, dessa sexta-feira, isso aconteceu. Momento então da crucificação, um modo, meus irmãos, cruel, um modo de execução lenta. A pessoa tinha os seus pulsos pendurados ali ou perfurados com pregos e amarrado na madeira. Os seus pés também igualmente pregados ali no tronco principal da cruz. Depois o seu corpo então, depois que tivesse tudo bem preso, a cruz era erguida e encravada no solo. A pessoa então pendurada. E tinha ali então horas de dores gigantescas, exaustão física, até chegar ao fim. E com isso, lentamente, pois nenhum órgão vital foi atingido, para que ele não morresse logo, mas apenas mostrasse aqui o sofrimento. Momento de aflição, pés e mãos feridas, o corpo incapaz de mover-se, levando então o indivíduo aqui a uma asfixia. E quando o indivíduo demorava para morrer, aí sim, eles quebravam as suas pernas. E eles então começavam a perfurá-lo, para que assim então viesse a morrer. Mas em Cristo Jesus, nenhum osso foi quebrado. Ele morreu ali de forma cruel, apenas com os sofrimentos da cruz, levando sobre ele os nossos pecados. Cristo ainda na cruz, como um impostor desprezado, os que iam passando ali vendo a crucificação, eles blasfemavam dele. Mexiam a cabeça e diziam: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, escribas, anciões, escarneciam e diziam: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Essa aí de Israel, desça da cruz e creremos nele. Cristo, então, nesse momento de crucificação ainda, momento de zombaria. Cristo morto lá na cruz do Calvário. Momento, então, ali da sua morte, sendo obediente até a morte de cruz. A conclusão, meus irmãos, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo veio com a sua morte lá na cruz do Calvário. O nosso Senhor, como vimos anteriormente, passou pelo sofrimento da cruz, e isso, como vimos em Isaías 53:3, rejeitado, desprezado, e sabe o que é padecer.
Os versos seguintes, de 4 a 7, de Isaías, nos dizem ainda que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós então imputávamos por aflito, como ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. E meus irmãos, quando nós lembramos do filme A Paixão de Cristo, mostra um pouco desse sofrimento de Cristo. E na minha opinião e opção, eu acho que chegou bem perto daquilo que aconteceu mesmo. E depois, meus irmãos, de 6 horas de sofrimento agonizante, o nosso Senhor morreu. Morreu por causa do meu e do seu pecado. E ali, pouquinho antes da sua morte, ele grita, lá na cruz do Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E agora nós podemos ver o sofrimento maior de Jesus. Não foi somente o físico ali, que pode ter sido extremamente cruel, mas um pouco antes da sua prisão lá no Getsemane, como nós falamos ontem à noite, ele orava pedindo que, se possível, Deus afastasse o cálice da ira divina que seria colocado sobre ele. E meus irmãos, lembrando que era para nós sofrermos o preço pelos nossos pecados. Mas isso mostra como Cristo foi o nosso substituto legal. Ele então se tornou maldito por nossa causa. Olha lá, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele o próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E naquele momento horrível, a iniquidade de todos nós foi exposta, foi colocada sobre ele, até as suas últimas consequências de morte. Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E aqui estava sendo cumprido. Isso mostra a seriedade do pecado e mostra também aqui as consequências que o pecado traz. O pecado você não tem desculpa. O pecado você paga. E o modo como é aceito a paga pelo pecado é somente a morte, somente com o sangue. O pecado, meus irmãos, é contra Deus. Afronta a sua própria santidade, a sua justiça, a sua verdade. Afronta o próprio Deus Criador, infinitamente santo, poderoso, para fazer sofrer, então, eternamente aquele que o ofender. E aqueles, então, que se recusam a aceitar a sua misericórdia e o seu perdão. O pecado é tão grave que as consequências são terríveis. E somente os sofrimentos, aqui intensos de Cristo, no seu corpo e na sua alma, poderiam então expurgar, apagar, propiciar, satisfazer ao Deus Santo que derramou a sua ira, que era para ser derramada sobre nós, mas foi em Cristo Jesus. Como nosso representante legal. E dito isso, Deus havia desamparado o nosso Senhor lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui então ele morre. A morte de Cristo saldou completamente a dívida que ele tinha com os pecadores, ou que os pecadores tinham para com Deus. A sua morte satisfez as justas reivindicações da santa lei de Deus, para que fosse o justo e justificador do ímpio. A morte de Cristo foi a completa expiação e propiciação pelo pecado do homem. Não houve, nem poderia haver outro que morresse em nosso lugar, a não ser Jesus Cristo. Somente Ele, somente Cristo Jesus é o nosso substituto legal, capaz de apaziguar a ira de Deus. Não há outro caminho, somente Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque somente Ele morreu em nosso lugar, somente Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Não há outro, não há ninguém.
Somente Cristo Jesus, nem a sua mãe, nem seus irmãos. Somente Ele, somente Cristo Jesus poderia então apaziguar a ira de Deus. Por quê? Porque Ele quem sofreu e que pagou o preço. Nesse momento da morte de Cristo, o véu foi rasgado. O rompimento, então, aqui, meus irmãos, ele proclamava o fim da lei cerimonial. A sua obra estava completa. A utilidade do véu já acabou. No momento em que Cristo morreu, não havia necessidade de ter um sumo sacerdote. A aspersão de sangue e o propiciatório terreno, nem a oferta de incenso, nem a oferta de expiação, nem o dia da expiação. Por quê? Porque o verdadeiro sumo sacerdote já tinha aparecido, Cristo Jesus. O verdadeiro Cordeiro de Deus foi morto. O verdadeiro propiciatório, o lugar da morte, da expiação, foi revelado. Cristo foi oferecido como sacrifício perfeito, obtendo então uma eterna redenção. Trouxe então o fim da escuridão, o fim do mistério. Qual é o mistério? O Evangelho, Cristo Jesus revelado. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, olhamos para a crucificação, momento antes de agonia, de dor, de sofrimento, momento de escárnio sobre ele, momento da sua própria morte na cruz, sendo pendurado, as pessoas ainda zombando dele, momento da sua morte ali na cruz, mas aplicando e mostrando isso lá na frente, que Cristo já morria pelos nossos pecados, pagando então o preço, apagando a ira de Deus sobre os nossos pecados. Cristo então morre ali na cruz abandonado. E não somente isso, mas ele foi morto e também, em continuação da história, foi sepultado. E nessa parte da história do nosso Senhor, no finalzinho da tarde, nós sabemos que essa etapa era necessária, esse sepultamento de Cristo da forma com que aconteceu. Muitas objeções e muitos incrédulos dos infiéis aqui por parte que duvidaram e levantaram várias oposições contra a ressurreição de Cristo. Porém, Deus tomou todas as providências contra essas tais objeções. Deus, na sua providência, ordenou que a morte, o sepultamento de Cristo ficasse acima de qualquer dúvida. Pilatos deu a permissão para o sepultamento de Cristo. Mateus 27, 57 a 58. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E os próprios sacerdotes puseram-se então guardas sobre o lugar onde o corpo havia sido posto. Judeus e gentios, amigos e inimigos, testificaram o fato de Cristo, realmente que ele morreu, que ele foi sepultado, Esse é o fato que não pode ser questionado. E, historicamente tem provas físicas e provas como os testemunhas oculares ali que viram que o próprio Cristo morreu e foi sepultado, com seu sepulcro lacrado com guardas ali. Ele foi torturado, realmente sofreu, realmente morreu e realmente foi sepultado. Os homens então tentaram parar a ressurreição, tentando ali evitar que isso acontecesse, montaram então guardas ali, reunidos para assegurar que ele não ressuscitaria. Mateus 27, 62 a 63 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-lo de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Esses homens então, meus irmãos, eles não se aquietaram. Eles aqui então, nesse momento desse sepultamento de Jesus, colocaram guardas romanos ali. Puseram escoltas nos sepulcros, Fizeram tudo o que podia para guardar o sepulcro, para mostrar, para provar que ele não ressuscitaria. Mas eles nem pensavam, em prover e mostrar aqui quem é o Senhor Jesus Cristo. Eles nem pensavam também que estavam providenciando aqui evidências e provas, da sua ressurreição. Na verdade, eles estavam fazendo então que não houvesse qualquer tipo de fraude ou engano. Eles então montaram guarda, selaram o sepulcro, e todos se tornaram testemunhas. E as suas próprias estratégias, suas próprias testemunhas, ali então essa estratégia tornaram instrumentos da demonstração da glória de Deus. Pois Cristo ressuscitou.
E aí venceu a morte, que está vivo. E podemos declarar como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57. E outra grande questão é que ele nos garante que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, que ele foi morto, todo que crê foi morto com ele lá na cruz do Calvário. E juntamente com ele nós ressuscitaremos e seremos vivificados pelo seu Espírito, meus irmãos, a salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus e em mais ninguém, porque ninguém mais pagou o preço pelo nosso pecado, somente Cristo. Por isso que não há outro caminho, não há outro intercessor, não há outro mediador, somente Cristo Jesus. E a gente pode concluir, nesse momento do sofrimento, da morte e do sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde, lembramos que Cristo foi crucificado, Cristo foi morto e Cristo foi sepultado. E tudo isso se deu em nosso favor. A crucificação foi Jesus, o Filho do próprio Deus puro, santo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Por isso ele foi feito maldito, não é? Como nós lemos lá em Gálatas 3:23, não é? Que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sofreu ele em nosso lugar lá na cruz do Calvário, não é? Como diz em Isaías, não é? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, não é? Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. E verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí 53:10. A sua morte foi a expiação pelos nossos pecados por meio de Cristo lá na cruz do Calvário. Suportando então ele mesmo no seu próprio corpo e em sua alma a justa ira de Deus contra os pecados do mundo. E ele lá na cruz levou sobre si as nossas transgressões. E essa foi a substituição efetuada por nosso Senhor em nosso lugar. Ele mesmo, o eterno Filho de Deus, foi capaz de dizer que tinha sido desamparado pelo Pai. E que essa expressão de Jesus Cristo desça até o fundo do nosso coração e nunca seja esquecida, porque através da morte de Cristo Jesus, ele saldou a nossa dívida. Saldou a nossa dívida que tínhamos para com Deus. E essa morte não foi apenas um exemplo de auto-sacrifício, mas sim uma completa expiação e propiciação pelo pecado do homem. Foi uma vitória completa sobre Satanás. Ele desfez a transgressão, ele expiou pela iniquidade e vindicou a justiça eterna. E no sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo, foi a prova da morte real do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi apenas um desmaio, não foi uma transe, uma insensibilidade temporária. Porém, ele não ficou na sepultura para sempre, né? O nosso Salvador morreu real e verdadeiramente. E ele não ficou ali, ele ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido. Vencendo então de uma vez por todas a morte, o pecado e vencendo Satanás. Então, meus irmãos, glória a Deus nas maiores alturas, pois o nosso Salvador ressuscitou, ele vive eternamente. E que nesse momento, nessa sexta-feira santa, amanhã no sábado, no domingo de Páscoa, né? No domingo da ressurreição, a gente possa lembrar, trazer à memória o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembremos com grande alegria, pois em Cristo somos feitos filhos de Deus, chamados agora a assentar com Ele na sua mesa, para nos alimentarmos com Ele na ceia do Senhor, com o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também sintamos tristeza pelos nossos pecados, que foi a causa de Cristo se entregar em nosso favor lá na cruz. Mas que tenhamos em mente, meus irmãos, que assim como Deus libertou o povo do Egito lá na Páscoa, no Antigo Testamento, Deus nos libertou do império das trevas em Cristo Jesus. E por isso, hoje nós já somos salvos. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. Então eu faço um convite para você. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não entendeu esse real significado da Páscoa,
Creia no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor da sua vida. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa de alguém para morrer em seu lugar. E Cristo já fez isso por você. Creia, reconheça que Cristo Jesus morreu e assim será salvo tu e a tua casa, como nos diz a palavra do Senhor. E por isso, em tão grande salvação, nós podemos hoje louvar, bendizer e adorar ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça nessa tarde lembrar o sacrifício, o abandono, a dor, a exaustão e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembrando que ele não permaneceu ali morto. No terceiro dia ele ressuscitou como prometido e nós veremos isso mais à frente. Mas já adiantando, Cristo morreu, mas também já ressuscitou. Glória a Deus por isso, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos-nos, ó Pai, na Tua presença as nossas vidas, clamando, suplicando ao Senhor por nós mesmos, ó Deus, lembrando o sacrifício do nosso Senhor lá na cruz, e suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos faça lembrar, aplique em nosso coração, ó Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver uma vida, ó Deus, que nós vamos lembrar disso toda manhã, todo tempo, todo dia, trazer à memória, Deus, o sacrifício de Cristo, para que assim nos afastemos do pecado. E nos lembramos que Cristo já morreu pelos nossos pecados. Mas ele não somente morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou vencendo a morte. E glória a Deus por isso, porque hoje podemos estar na sua presença. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os meus irmãos que estão assistindo e que nesse momento possam adorar, cultuar, bendizer ao Senhor pela sua obra salvífica em nossas vidas. Glórias a Deus. Deus abençoe, Deus guarde, Deus supra e Deus sustente as nossas vidas até o dia da sua vinda, a qual nós aguardamos. E assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.